Você acordou cansado hoje. Não é aquele cansaço que passa depois do café. É aquele cansaço profundo, que está nos ossos, na alma. É o cansaço de quem está lutando há muito tempo, de quem carrega peso demais, de quem não vê o fim. E aí você olha para o dia que está começando, para as responsabilidades, para o trabalho, para tudo o que precisa ser feito. E você pensa, eu não aguento mais. E junto com esse pensamento vem a culpa, a sensação de que você está fracassando, de que você deveria ser mais forte, de que você deveria aguentar mais, de que cansaço é sinal de fraqueza. Mas deixa eu te dizer algo que vai mudar como você vê esse cansaço. Cansaço não é fracasso. Cansaço é prova de que você está lutando. E pessoas que lutam, cansam. Isso não te torna fraco, te torna humano. Se essa mensagem fala com você, curta, inscreva-se e comente de onde você está lutando hoje. Cansaço não é fracasso. Deixa isso entrar, deixa isso descer, deixa isso te libertar da culpa que você está carregando, porque você não está fracassando, você está cansado. E tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Fracasso é desistir, fracasso é parar, fracasso é aceitar a derrota. Cansaço é continuar mesmo pesado, é levantar mesmo sem forças, é lutar mesmo esgotado. E se você está cansado, significa que você não parou, significa que você está na luta, significa que você não desistiu. E isso não é fracasso, isso é resistência, isso é força, isso é vitória. Porque qualquer um consegue quando está descansado, quando está motivado, quando está com energia. O diferencial é quem continua quando está cansado, quando não tem mais forças, quando o corpo pede para parar. E você está continuando, mesmo cansado, mesmo pesado, mesmo sem energia. E isso te torna especial, não fraco. A culpa do cansaço. Você sabe por que o cansaço dói tanto? Não é só pelo físico, não é só porque o corpo está esgotado, é pela culpa que vem junto. Porque a gente vive num mundo que glorifica a produtividade, o sempre ligado, o nunca para, o vai com tudo. E se você está cansado, se você precisa descansar, se você não aguenta mais, você se sente fraco, inadequado, fracassado, como se cansaço fosse sinal de incompetência, como se precisar de pausa fosse sinal de fraqueza. Mas isso é mentira. Cansaço não é fraqueza. Cansaço é o preço da batalha. É a marca de quem está na arena, de quem está lutando. E você está pagando esse preço. Todo dia, acordando cansado e levantando mesmo assim. Trabalhando cansado, cumprindo responsabilidades cansado, sustentando cansado. E em vez de receber reconhecimento, você recebe culpa. Culpa de si mesmo. Culpa por não ser uma máquina, por não aguentar tudo, por precisar de descanso. Mas deixa eu te dizer algo. Você não é uma máquina, você é humano, e humanos cansam, e não tem nada de errado com isso. O erro não é cansar, o erro é achar que cansar é falhar. O peso invisível. Tem um peso que ninguém vê, é o peso emocional, o peso mental, o peso de carregar responsabilidades, de sustentar pessoas, de manter tudo funcionando. E esse peso cansa, muito mais do que o peso físico, porque você pode descansar o corpo, mas como você descansa a mente? Como você descansa a preocupação? Como você descansa a responsabilidade? Você não descansa. Você acorda com esse peso, dorme com esse peso, vive com esse peso. E isso te esgota. Não porque você é fraco, mas porque é pesado. E ninguém vê isso. Ninguém reconhece. Ninguém aplaude. Todo mundo vê você de pé, trabalhando, funcionando e acha que está tudo bem. Mas você sabe que não está. Você sabe que está no limite. Você sabe que está cansado. E você continua, porque precisa. Porque tem gente dependendo. Porque tem contas para pagar. Porque tem responsabilidades para cumprir. E esse é o tipo de cansaço mais profundo. Porque não é só físico, é existencial. Mas mesmo assim, você continua. E isso não é fracasso. Isso é heroísmo silencioso. Cansado, mas de pé. Tem uma diferença entre estar cansado e estar derrotado.
Cansado é quando você ainda está de pé, quando você ainda está tentando, quando você ainda está na luta. Derrotado é quando você desiste, quando você aceita, quando você para. E você está cansado, mas você não está derrotado, porque você ainda está aqui, lendo isso, ouvindo isso, buscando forças para continuar. E isso significa que você não desistiu. Significa que você ainda acredita. Significa que você ainda tem luta em você, mesmo cansado. E sabe o que isso significa? Significa que você é mais forte do que você pensa. Porque força não é nunca cansar. Força é continuar cansado. Força não é sempre ter energia. Força é agir sem energia. Força não é nunca precisar de pausa. Força é pausar quando precisa e voltar depois. Você está cansado, mas você está de pé, e isso é tudo o que importa. Porque enquanto você estiver de pé, você ainda pode lutar, ainda pode tentar, ainda pode conquistar. O cansaço vai passar, mas a decisão de não desistir, essa fica. A madrugada dos cansados. Tem uma hora que é especialmente difícil para quem está cansado. A madrugada. Quando o despertador toca, quando você precisa levantar, quando o corpo grita para ficar na cama mais um pouco. E você sabe que precisa levantar, mas você não quer, porque você está cansado, porque você não dormiu o suficiente, porque você precisa de mais tempo. Mas o tempo não espera, as responsabilidades não esperam, a vida não espera. Então você levanta, mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo querendo desistir. E ninguém vê isso, ninguém aplaude, ninguém reconhece. Mas isso é força, força real, força que a maioria das pessoas não tem, porque a maioria só consegue quando está bem, quando está descansado, quando está motivado. Mas você consegue mesmo cansado, e isso te coloca numa categoria diferente. Não a categoria dos que nunca cansam, essa não existe, mas a categoria dos que continuam mesmo cansados. E essa categoria é especial, porque é formada por pessoas reais, pessoas que vivem no mundo real, pessoas que enfrentam problemas, desafios reais. Pessoas como você. O que o cansaço ensina? O cansaço não é só um obstáculo, é também um professor. Ele te ensina os seus limites, te ensina o que realmente importa, te ensina a priorizar. Quando você está cansado, você não consegue fazer tudo. Então você precisa escolher o que realmente precisa ser feito, o que realmente importa. E aí você descobre que muita coisa que você achava importante não é. Você descobre que você estava desperdiçando energia com coisas que não mereciam, com pessoas que não valiam, com preocupações que não levavam a nada. O cansaço te força a simplificar, a focar, a eliminar o desnecessário. E isso te torna mais forte, mais eficiente, mais sábio, porque você aprende a fazer mais com menos, aprende a priorizar o essencial, aprende a deixar ir o que não serve mais. Então o cansaço não é só um fardo, é também um filtro que separa o que importa do que não importa. E quando você passa por esse filtro, quando você aprende essas lições, você se torna uma pessoa diferente, mais forte, não apesar do cansaço, mas por causa dele. A verdade que ninguém te conta. Deixa eu te contar algo que ninguém te contou. Todas as pessoas que você admira, que você olha e pensa, eu queria ser como elas, todas elas já estiveram cansadas, muito cansadas, esgotadas, no limite. Mas elas não pararam, elas continuaram, mesmo cansadas, mesmo no limite, mesmo sem forças, porque elas entenderam algo fundamental. Cansaço não é sinal para parar, é sinal de que você está investindo, está construindo, está lutando. E se você para toda vez que fica cansado, você nunca vai chegar a lugar nenhum, porque a jornada é longa e você vai cansar, muitas vezes, mais do que você gostaria. Mas a pergunta não é se você vai cansar. A pergunta é, você vai continuar mesmo cansado? Porque é isso que separa quem conquista de quem desiste. Não é nunca cansar, é continuar cansado. E você pode fazer isso. Você já está fazendo isso. Todo dia que você acorda cansado e levanta mesmo assim. Todo dia que você trabalha cansado. Todo dia que você cumpre suas responsabilidades cansado. Você já está fazendo o que pessoas fortes fazem.
Você só não estava dando crédito para si mesmo. Mas agora você sabe, cansaço não é fracasso, é batalha. E você está vencendo essa batalha, todo dia. O que fazer quando você está cansado? Então o que você faz quando está cansado? Você não tem que fazer tudo. Você não tem que ser perfeito. Você não tem que fingir que está bem. Você só tem que fazer 3 coisas. E essas 3 coisas vão te manter de pé, vão te manter na luta, vão te manter vivo. Primeira, levante, mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo querendo desistir. Levante, porque levantar é o primeiro ato de resistência. É você dizendo ao cansaço: você não me controla. E quando você levanta, mesmo cansado, você já venceu a primeira batalha do dia. A batalha contra a paralisia, contra a desistência, contra o sono. Segunda, haja mesmo cansado. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa ser produtivo ao máximo. Você só precisa fazer o essencial, o que realmente precisa ser feito hoje. E fazer isso mesmo cansado é suficiente, porque você não está competindo com ninguém. Você não está tentando ser o melhor. Você está apenas tentando não desistir. E isso já é vitória. Terceira, não desista de si mesmo. Esse é o mais importante. Você pode estar cansado, pode estar no limite, pode estar querendo parar, mas não desista de você, porque o cansaço passa, mas a decisão de desistir é permanente. Então aguente mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e você vai ver que o cansaço eventualmente alivia, mas só se você não desistir de você mesmo. Descansar não é desistir. E deixa eu te dizer algo importante. Descansar não é desistir. Se você precisa parar, se você precisa dormir, se você precisa de um dia de pausa, não há vergonha nisso, porque descansar é parte da luta. Não é fuga, é estratégia. Você não pode lutar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai quebrar. Você vai esgotar completamente. Então você precisa descansar. Estrategicamente, intencionalmente, sem culpa. Descanse para voltar mais forte. Descanse para continuar. Descanse para não desistir. Porque descanso não é fracasso, é manutenção, é cuidado, é sabedoria. O fracasso seria insistir até quebrar, até não conseguir mais levantar, até perder completamente a capacidade de lutar. Então descanse quando precisar, mas volte depois. Sempre volte, porque desistir é parar e não voltar. Descansar é parar e voltar. E você vai voltar. Sempre volta. E é isso que te torna forte. A força do cansado. Tem uma força que só quem está cansado tem. É a força de continuar sem combustível, de lutar sem energia, de resistir sem forças. Essa força não vem dos músculos, não vem do corpo, vem de algo mais profundo. Vem da decisão, do compromisso, da disciplina. Porque quando você tem energia, qualquer um consegue. A energia te empurra, te motiva, te carrega. Mas quando você está cansado, quando não tem mais energia, aí você descobre o que você é feito de verdade. E se você continua, se você não desiste, se você persiste, você descobre que você é feito de algo forte, algo que não depende de energia, algo que não depende de motivação, algo que não depende de circunstâncias. Você é feito de decisão. E decisão não cansa, decisão não desiste, decisão persiste. E quando você descobre isso, quando você acessa essa força, você se torna imparável. Não porque você não cansa, mas porque você continua mesmo cansado. E não tem força maior do que essa. Continue cansado. Então hoje eu não vou te dizer para descansar. Eu vou te dizer para continuar, mesmo cansado. Porque o descanso vai vir. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai vir. Mas se você parar agora, se você desistir agora, você nunca vai saber do que era capaz. Você nunca vai saber o quanto você poderia ter conquistado, o quanto você poderia ter construído, o quanto você poderia ter se tornado. Então, continue, mesmo cansado, mesmo no limite, mesmo com dores. Sem forças, continue porque você não é fraco. Continue porque cansaço não é fracasso. Continue porque você é mais forte do que você pensa. E um dia, quando você olhar para trás, você vai ver que os dias mais importantes não foram os dias fáceis.
Foram os dias cansados. Os dias em que você continuou mesmo sem forças. Os dias em que você não desistiu mesmo querendo. Esses dias te construíram. Esses dias te forjaram. Esses dias te transformaram em quem você é. E você vai agradecer por não ter parado, por ter continuado, por ter resistido, mesmo cansado. Hoje eu escolho continuar mesmo cansado. Eu reconheço meu cansaço. Eu aceito que eu estou no limite. Mas eu não vou deixar o cansaço me definir. Não vou deixar o cansaço me parar. Cansaço não é fracasso. Cansaço é prova de que eu estou lutando. E enquanto eu estiver lutando, eu não estou derrotado. Eu vou levantar, mesmo sem vontade. Eu vou agir, mesmo sem energia. Eu vou continuar, mesmo sem forças. Porque eu não sou controlado pelo que eu sinto. Eu sou controlado pelo que eu decido. E eu decido não desistir. Eu vou descansar quando puder, mas eu não vou parar. Porque parar é desistir, e eu não desisto. Eu sou mais forte do que o meu cansaço. Sou maior do que as minhas limitações. Sou capaz de continuar mesmo quando tudo em mim pede para parar. Hoje eu continuo, mesmo cansado. Comente "eu continuo" se você decidiu não desistir hoje. Cansaço não é fracasso, é prova de batalha, é marca de resistência, é sinal de que você não desistiu. E enquanto você não desistir, você ainda está vencendo. Não vencendo a guerra, mas vencendo o dia. E vencer o dia é suficiente. Amanhã você acorda e vence de novo. E no dia seguinte, e no dia seguinte, e um dia você vai olhar para trás e vai ver que venceu a guerra. Um dia de cada vez. Volte amanhã, porque a luta continua. E você também. Pessoas de verdade não se constroem nos dias fáceis. Se constroem nos dias cansados.